Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje estou à conversa com a Susana Madeira sobre uma viagem que ela fez à Dinamarca com o marido e com o filho e eles andaram por lá a explorar uns gigantes de madeira. Espero que gostes desta minha conversa com a Susana e boas aventuras. Olá, Susana. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que estás? Está tudo bem contigo? Está tudo. Sim. Ótimo. Sim. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Antes de mais, obrigada pelo convite. Portanto, a Susana, para já, surgiu o Tons de Azul, neste caso, surgiu de um blog. Eu criei um blog em 2005, que é o Tons de Azul, e então, quando em 2017 o meu filho nasceu, eu tive assim, era quase como um escape, senti outra vez necessidade de criar qualquer coisa diferente, porque eu também já naquela altura não mexia no meu blog, estava completamente parado, estava inativo e achei que o Instagram seria assim uma facilidade de mexer, pôr fotos, porque eu gosto de fotografia, de partilhar qualquer coisa com os amigos e então foi daí que criei a rede. Como o nome Tons de Azul já existia no Instagram, pus a Tons de Azul, pronto, ficou a Tons de Azul e da Susana. A Susana não deixa também de ser a menina mãe de um pequerrucho de 6 anos. Sim. Agora até tenho dado um bocadinho de vida ao blog, mas mais na parte dos livros, porque a Susana é viciada em livros, né? Pronto, acabo por partilhar as minhas opiniões dos livros que leio, mais no blog, mas não está, no fundo está um bocadinho parado. Eu compreendo, de vez em quando a vida, não é? Mete-se assim um bocadinho pelo caminho e acabamos por deixar essas coisas de lado. Eu também fiquei imenso tempo parada a nível do podcast. Já tinha episódios gravados e tudo, mas faltava-me editar e etc. Portanto, eu compreendo isso perfeitamente. Às vezes fica assim para segundo ou terceiro plano, não é? É um bocadinho por aí, sim. E depois, quando às vezes leio algum livro que realmente gosto muito, sinto essa necessidade e vou lá publicar. De partilhar. Porque também partilhei no Instagram. Porque eu agora tenho misturado um bocadinho as minhas leituras com as minhas viagens e os meus trilhos, que é outra coisa que eu também gosto muito de fazer, é trekking. E então acabo por partilhar um bocadinho isso. Fiquei um bocadinho com esse bichinho quando fiz a caminhada de Santiago, com o meu irmão, ele desafiou-me, e desde aí fiquei sempre com aquele bichinho, gostei daqueles... Foram 7 dias, gostei daqueles 7 dias de mochila às costas. Às costas, sim. E de tipo, hoje dormimos aqui, amanhã dormimos acolá e fiquei realmente fascinada com essa prática. E sempre que posso, tento. Agora, e caminhar um bocadinho, não é? Agora com o Duarte é mais desafiante. Pois, acredito que com crianças não seja assim tão simples. Mas eu gostava de falar contigo sobre uma viagem que tu fizeste à Dinamarca. E vocês foram os 3, não é? Sim, fomos. Tínhamos pensado na Dinamarca em 2020. Encontramos um voo espetacular. Então tínhamos encontrado um voo a sair de Faro para Copenhaga, direto para os 3, 500 euros. E eu disse, uau, isto é um achado, vou já reservar. Porque nós encontrávamos sempre muito caro. Então estava programado para a Páscoa de 2020. Entretanto, pronto, todos sabemos o que é que se passou e recebemos um voucher para mais tarde. Entretanto, tentamos no Natal de 2021, mas depois alteraram-nos os voos para datas que nós já não tínhamos férias e não podíamos. E então voltaram-nos a dar outro voucher. Depois eu nunca encontrava voos baratos em 2022. E um dia estava a simular e encontrei... Não, porque eu não queria gastar mais. Claro. Portanto, era aquele dinheiro que vocês já tinham gasto, o voucher queriam aplicá-lo e não queriam dar mais para além daquilo que já estava, não é? E então, não conseguia encontrar os mesmos valores em datas nenhumas. E principalmente nós estamos muito cingidos aos nossos dias de férias. Claro. Ainda por cima o meu marido só pode tirar férias em agosto, porque ele é da área do ensino. E então estamos muito limitados, ou seja, é aquelas férias que toda a gente
foge. Sim. Aqueles que conseguem. E então, simulava para a Páscoa, nada. Até que um dia encontrei assim 10 dias em agosto. Em agosto, 500 euros. E eu tipo, não, isto é um erro da companhia. Reservei logo com medo que aquilo notasse. Desaparecesse, não é? Porque nós fomos pela SAS Airlines, que tinha, e ainda tem voos Faro a Copenhaga diretos. E então reservei logo 500 euros os 3 para Copenhaga 10 dias. E pronto, e depois não pensei mais nisso, até que depois, uns meses antes, começamos a reservar o alojamento. E depois nós tínhamos uma especificidade. Porquê? Nós pensamos na Dinamarca porque nós não queríamos só conhecer Copenhaga. Nós queríamos ir à procura dos gigantes e dos trolls da Dinamarca. E, portanto, esse era o nosso objetivo. Porque, pronto, temos um miúdo pequenino e aquilo, eu tinha ouvido uma reportagem um dia, já não me lembro bem se foi na RTP2, de um artista, ele é assim um género como o nosso Bordal, um artista que cria, portanto, com os desperdícios de madeira, cria gigantes e espalha-os, ele tem imensos espalhados pela Dinamarca e também agora por outros países, põe mais fora das zonas turísticas. A ideia dele é que as pessoas saiam das cidades e procurem um pouco esses gigantes pelas zonas, ou seja, são periféricas, no fundo são fáceis de chegar, mas estão fora daquela zona central, onde as pessoas muitas vezes não saem dali daquele núcleo, não é? E então, o nosso objetivo era esse, pelo menos os 6 gigantes escondidos de Copenhaga. Só que depois, quando reservamos os 10 dias, nós pensamos, bem, isto melhor é fazer uma road trip. Vamos à procura de mais, porque 6 é pouco. E então, depois tivemos que alugar carro. Porquê? Porque em algumas cidades tornava-se... Até porque depois a companhia, a SAS, cortou-nos 2 dias à nossa viagem. Fizeram-nos a alteração de voo, tivemos que alterar os hotéis, pronto. Mas com 8 dias sentimos logo que já não tínhamos assim aquela margem. Parece que não, mas eram 2 dias menos, que já não tínhamos alguma margem e então achamos que talvez fosse melhor alugar carro, principalmente para ver 2 ou 3 trolls que ficavam um bocadinho fora e que não iam ser fáceis de os ver se não tivéssemos carro. Porque nós também gostamos muito de viajar quando assim estamos mais em zona. Quando o nosso objetivo é mais viajar por cidades, nós muitas vezes usamos mais o comboio, que é o nosso transporte preferido. E o nosso objetivo inicial até era esse, ou seja, irmos até ao norte da Dinamarca e irmos de comboio. Depois, com estes 8 dias, sentimos, olha, às tantas o melhor é alugar um carro, ficamos também um bocadinho mais libertos e conseguimos às tantas apanhar mais trolls gigantes. Pelo caminho, não é? Pelo caminho, Sim. Já que vamos até à outra pontinha. E pronto, e assim ficou. Há algum sítio onde nós consigamos ver todos os pontos onde estão esses trolls? Ok. Ele tem portanto, o artista, esqueci-me de dizer o nome, é o Thomas Dambo. Ele é engraçado que ele nasceu na mesma terra que o Hans Christian Andersen, portanto ele é de Odense, mas vive em Copenhaga. É engraçado que o Hans Christian Andersen também foi depois viver para Copenhaga e morreu em Copenhaga. Achei engraçado esta coincidência. E ele, portanto, ele tem um site onde ele assinala no mapa os gigantes onde estão, principalmente os 6 gigantes, chamam-se The Six Forgotten Giants, são os 6 mais conhecidos que ficam nos arredores de Copenhaga. É fácil de fazer esse percurso de bicicleta. A partir da estação central são mais ou menos 2 horitas até chegar a um dos gigantes e depois aqueles estão muito próximos uns dos outros. E aquilo para quem tem crianças, aquilo é muito engraçado, porque nós fomos ver o primeiro e depois, assim que encontramos, ele ficou logo super entusiasmado e tipo, ai mãe, são mesmo gigantes e temos que ir encontrar o outro. E depois estão de uma forma engraçada que a gente quase que interaja com o gigante ou suba para cima da mão dele. Ou há um muito giro que nós vimos que fica num lago. Esse lago por acaso até é possível nadar, portanto eles usam como zona balnear. O gigante tem uma cana, portanto está a pescar para o lago, mas aquilo é para nós podermos agarrar-nos à corda e saltar. Que giro! Portanto, íamos para a água, é isso? Exatamente. Ai, incrível! Então,
Eu só dizia, olha, que pena a gente ter vindo fazer este trilho sem biquíni. Porque nós íamos já. Nós fomos em agosto, mas o tempo também não era muito quente. Principalmente no norte, tínhamos que andar com corta-vento. Não era fresquinho. Portanto, a gente foi até Alborg e depois decidimos ir até à ponta, que é uma zona, Grennen, eu posso estar a dizer nomes mal porque não sou... Sim, é dinamarquês, não é? Fica complicado se não sabemos. Mas é a ponta mais a norte, que aquilo é uma extensão de língua, nós decidimos ir aí. Porquê? Porque é onde há a junção entre o mar Báltico e o mar do Norte. Então Sim. Aquilo leva muitas pessoas, quando nós chegamos até parecia quase peregrinação. Vimos muita gente a ir até à língua estreita e achamos engraçado que eles até têm um comboio com umas rodas enormes que leva assim aquelas pessoas que não gostam muito de andar até essa ponta para irem ver a junção dos dois mares. Nós não fomos mesmo até à junção do mar, porquê? Porque vimos que tinha muita gente mesmo. E o que é que nós pensamos? Aquilo, vamos chegar lá, vamos ver a junção dos mares, mas no fundo, com a quantidade de gente que está lá para tirar as fotos, as selfies, seja o que for, não vamos usufruir. Claro. E então acabamos por ficar em Grennen, na mesma, curtir a praia. A água estava quentinha, mas cá fora estava frio e então não sentimos aquela vontade de tomar banho. Sim, porque depois até podiam entrar, só que depois a saída ia ser assim um bocado gostosa, não é? Sim, mais por isso. E também não vimos ninguém local a tomar banho. Fazer. E ficamos um bocado com receio. A água era límpida e via-se o fundo e isso tudo. Mas de vez em quando, acho que até chegamos a ver uma alforreca. Ficamos com um bocadinho de receio que às vezes pudesse ser perigoso por não vermos nenhum local. Achamos estranho. Exato. Porque não estava... ou seja, nós que não somos dali sentimos o frio, mas eles estão habituados. E então achei estranho não haver nenhum local ali a fazer praia. Daí não termos arriscado, mas molhamos os pés, estivemos ali ainda um bom tempo, foi super agradável. E realmente o país é de contrastes. Achei como fizemos de Copenhaga até ao norte, ficamos apaixonados pelo país, porque realmente é muito bonito. É bonito e tem uma forma de estar completamente diferente da nossa. Uma coisa que eu notei é que tu passavas na rua, tu sentias felicidade no rosto, sabes? Sim, tu aqui olhas para as pessoas e as pessoas às vezes nem olham para ti. Eles olhavam para ti e diziam, ai, aquele sorriso, mesmo, tinha aquele sorriso, assim, a gente quase que andava também assim, sabes? E depois as cidades todas muito pensadas para as pessoas. Tu andas na cidade e não... deixa-me agora ir para a estrada porque tenho este carro estacionado no passeio. É o que tu sentes aqui. Eu aqui na minha cidade é isso, sabes? Então eu ando aqui na cidade e quando eu dou por mim estou na estrada porque os carros estão no passeio. E então ando sempre assim. Lá não. Lá o que eu notei é muito isso, ou seja, as cidades pensadas para as pessoas. Em plena Copenhaga, outra coisa que eu também notei, plena cidade grande, e há um silêncio. Mas uma coisa que às vezes o meu filhote fazia, mãe, olha que giro! E eu, calma filho, mais baixo, senão toda a gente nos ouve. Estás a ver? Eu sentir esta necessidade. Sim. Porque não só via bebê, não só via buzinas, não só via gritos. Não sei explicar. Era assim uma coisa tão harmoniosa. E mesmo quando a gente foi na zona mais conhecida, que toda a gente vai, ali a zona do Porto, a Niven, né? Mesmo aquela confusão toda, aquela agitação toda, era uma tranquilidade, uma calma. Sim, senti muito isso. Isso é o que eu notei assim mais em todas as cidades. E outra coisa que também notei é, tu andas, sei lá, 100 metros e tu tens qualquer coisa, ou tu tens umas zonas elásticas para pular. Ah, sério? Eu acho que vi umas fotografias que tinhas posto, sim, para saltar, tipo uns trampolins, não é? Exatamente, uns trampolins, estava a esquecer o nome. Portanto, ou tens uns trampolins, ou tens umas escadas que dão acesso, imagina um museu, mas essas escadas também têm uma parte das escadas que tem um escorrega. Ai, adoro! Então, ou seja, a própria cidade tem estruturas que são
para todos, mas literalmente para todos. Tu vês pais a escorregar, atenção, não são só as crianças. Tu vês... Sim. Então achei isso muito giro, porque eu até cheguei a dizer, deve vir daí que veio o tal AIG, porque eles são eternamente crianças e eles sabem ser crianças, no sentido de que vivem com os miúdos muito a cidade, vê-se perfeitamente, eles saem com aquelas bicicletas que eles chamam as Christian, né? Que tem aquela caixa à frente. À frente, sim, para as crianças, Exatamente. sim. Eu também via muito em Amsterdão essas caixas, sim. E os miúdos, acho engraçado porque os miúdos da creche, eles vão nessas caixas fazer as visitas aos museus. Sim. Com os educadores a pedalar. A pedalar, que giro! Então achei também muito giro. Muitos educadores e não educadoras, atenção. Coisa que eu não vejo aqui. É verdade, homens, é verdade. Homens, educadores, vi imensos. E eles vivem muito a rua, né? Pronto, isso não é novidade. Eles vivem muito a rua, independente. Não há o pai, peraí que a mamãe vai ajudar. Não. Via-se muitas vezes, a gente agora com o nosso filhote, a gente percorre todos os parques. E então, em Copenhaga, foi literalmente, praticamente, visitar parques. Também houve uma coisa muito engraçada, que nós, no primeiro dia, quando chegamos, ficamos num hotel que foi o mais barato que encontramos, perto da Estação Central. Ficava a 15, 20 minutos da Estação Central. E no primeiro dia, quando vamos para sair, para visitar, eu comentei assim com o meu marido, baixinho, para ele não ouvir. Nós assim devíamos alugar às tantas uma bicicleta, talvez fosse mais fácil. Só que o problema é que, como ele já está com 5 anos, já tem um peso que não tem uma criança de 3 ou de 4. E nós estávamos na dúvida, porque eu ando bem de bicicleta, o meu marido não anda, mas não é tanto. Estávamos na dúvida se eu conseguiria tê-lo atrás na cadeira. E então, quando chegamos à rua, o meu filho diz assim, aqui as pessoas andam todas de bicicleta. E eu, sim, filhote. Pois, não estou a perceber porque é que a gente está a ir a pé. Adoro! E eu, pois, olha, filhote, sabes, é que a mamã não sabe se consegue levar-te atrás na cadeira porque tu estás um bocadinho já pesado e depois há o desequilíbrio. E então nós depois andamos um bocado porque íamos ver eles têm estruturas muito giras. Eu não sou de arquitetura, mas gosto muito de ver os edifícios e às vezes as estruturas fascina-me. E então eu tinha visto perto do nosso hotel havia uma ponte que era só para passar bicicletas, portanto era própria só para, fundo, seguia a linha da ciclovia, portanto, e eles tinham que passar um canal e fizeram uma ponte. Só que essa ponte era muito gira. E então eu disse, olha, já que fica perto do nosso hotel, vamos até, porque eu gostava de ver essa estrutura. E nós fomos até ali e digo-te, aquilo quase que passou, era perto do hotel, mas quase que parecia que passou a manhã toda. E eu virei-me para o meu marido e disse, a gente assim não vai conseguir ver a cidade. Realmente, então a gente só veio daqui do hotel até à ponte e parece que levamos a manhã toda. Nem sequer chegamos ao centro, não vamos conseguir ver nada. E depois, no dia a seguir, a gente já ia apanhar o carro para irmos para Aalborg. E eu disse assim ao meu marido, olha, isto o melhor é ir ao hotel outra vez e vamos alugar uma bicicleta. A gente até, normalmente, nas cidades que são amigas das bicicletas... Sim, que são mais claras também, não é? Pronto, também vamos. A senhora, pronto, fomos lá, expliquei-lhe e não sei o quê. E ela perguntou se o nosso filhote já sabia andar de bicicleta. Eu disse que sim. E então deu-nos a chave de 3 bicicletas. E eu disse, não, mas nós queríamos levá-lo na cadeirinha. Mas aqui as crianças andam com os pais. E eu sei, eu é que não me sinto preparada para vê-la ir de bicicleta numa cidade que não conheço, porque realmente depois a gente acabou por alugar com cadeira e o meu marido levou ele na cadeirinha e aquilo foi só os primeiros 5, 10 minutos em que nos sentimos assim um bocadinho desconfortáveis porque estávamos numa cidade que não conhecíamos. Depois aquilo passou logo porque a cidade está tão preparada, ou seja, para as pessoas e para os ciclistas, que os carros são mais um adereço. Pois, exato. Portanto, a própria construção das vias e etc. está mais pensada para as bicicletas. Sim. Nós aqui em Lisboa foi um bocadinho ao contrário. Portanto, já existia a estrutura
para os carros. Depois foi tirar faixas dos carros para se pôr as bicicletas, o que fica, às vezes, em alguns sítios fica assim um pouco estranho, não fica uma ciclovia mesmo pensada de raiz, enfim, fica mesmo muito complicada às vezes para fazer curvas e etc. Mas pronto, aí foi mesmo já pensado e a estrutura estava pronta para as bicicletas. Tal e qual. E portanto, aquele receio passa-te logo. Porquê? Porque tu te apercebes que tu estás seguro. Eu apercebi-me logo que eu atravessava cruzamentos e a tua prioridade é sempre tu, ou seja, as pessoas, o ciclista e o carro espera, mas espera o que tu não estás a ver, espera o que for preciso. Pode vir um ciclista lá ao fundo que o carro só muda de direção quando esse ciclista passar. Não há velocidades malucas dentro da cidade, não há. Tanto que uma das coisas que nós notamos é que a gente nunca mais chegava a Alborg. Por causa da velocidade. Uma coisa horrorosa. Então nós apanhamos o carro, depois decidimos fazer primeiro a ir visitar alguns gigantes e decidimos que chegávamos a Alborg ao final da noite. E então nunca mais chegávamos. Porquê? Não só porque estávamos sempre a parar e obviamente a ver coisas, mas porque na própria autoestrada tu não podes ceder a velocidade de 20 ou 110, mas o problema é que eles estavam em obras, então só se podia andar a 90. Apanhamos muita zona de obras mesmo e não podias ceder aquela velocidade. E as pessoas não cedem mesmo, não é? Não, Portanto, não há esse cedem. respeito pela velocidade. Não há ninguém que... Não vi polícia, não vi assim policiamento em nenhuma zona, mas vê-se que há um rigor de cumprir as normas estipuladas. Até porque depois, nós no final da nossa viagem, pronto, se não fosse os gigantes, a gente obviamente não tínhamos alugado carro, porque realmente não compensa, atenção, porque tu ao alugares carro, tu tens combustível, só por litro era quase 2 euros por litro. O aluguer também não saiu propriamente barato, o aluguer do carro, porque eles depois aplicam para lá uma taxa. Nós não percebemos bem, confesso. Não sei se é do tipo desmotivar. Pois, pode ser, sim. E depois é tudo, os estacionamentos são todos a pagar, portanto, tu não tens uma zona onde não pagues. Mas eles têm uma coisa muito engraçada que nós só ficamos a saber num dia que fomos a um supermercado. E foi a nossa sorte que o supermercado estava vazio. E eu disse, olha, não vale a pena ficarmos aqui porque não tem nada daquilo que a gente estava pensando em comprar e, portanto, vamos embora. Então, assim que saímos do supermercado, vimos um rapaz a multar-nos. Nós estávamos no parque do supermercado, atenção, no parque do supermercado. Estávamos a ver o rapaz a multar-nos. Eu fui a correr, perguntei-lhe o que é que se passava, sim. E ele disse-me, estou-lhe a aplicar uma multa porque você está estacionada aqui desde as 10 da manhã. Eu não estou estacionada aqui desde as 10 da manhã. Eu acabei de estacionar há 5 minutos. E ele vira-se e diz, não é o que diz o seu carro, o seu relógio do seu carro. E eu, isto serve para assinalar. Ou seja, eles têm, todos os carros têm um relógio que o senhor da rentacar não nos avisou. Não explicou. E então aquilo serve para, quando tu estacionas, depois há outra coisa que eles têm de mal, têm de mal que não têm, né? Atenção, nós estamos na Dinamarca, não se fala inglês, atenção, a língua deles é o dinamarquês, só que o que acontece, a gente estacionou, nós vimos realmente a placa com indicações, mas estava tudo em dinamarquês, não percebemos. Claro. Então o que é que eles têm lá? Eles têm lá a indicação que aquele estacionamento é no máximo até meia hora, 1 hora, que seja, e então eu tinha que assinalar no relógio que o meu carro tem a hora que parei. Okay. E ele chegava... Mas eles confiam na pessoa para pôr a hora, não é? Tal e qual. Para não se pôr uma hora inventada. Portanto, a pessoa põe a hora real em que estacionou o carro. Exatamente. E, portanto, eu estacionei ali, eu devia ter posto 4 da tarde, ele chegava, via que eram 4:05 no relógio e, portanto, eu só estava há 5 minutos parada. Ou seja, o meu relógio estava com as 10 que eu saí da rentacar. Porque eu não tinha mexido naquilo. E então, ele viu o meu ar de aflição e percebeu que nós realmente éramos turistas e que não percebíamos, que não nos tinha realmente sido explicado aquilo e, portanto, tirou-nos a multa de... Era à volta de 300 euros de multa. Ok, não estava à espera que fosse um valor tão elevado por causa do estacionamento. E ele já estava a assinalar tudo, ele tinha-nos tirado fotografia à matrícula, pronto, tudo.
Ele depois anulou mesmo, viu-se perfeitamente ele lá a pagar. Sim. E o registro, e a multa nunca mais, ainda não chegou a casa, portanto, ele foi muito compreensivo. E nós finalmente, ou seja, quando já estávamos a chegar a Copenhaga, já tínhamos visitado a Dinamarca toda, íamos apanhar uma multa brutal por uma coisa completamente por desconhecimento. Lá Pois, está, claro. por desconhecimento. Sim. Começamos a perceber que havia muitos desses parques em várias cidades, mas que a gente nunca usou esses parques por não saber. Porque lá está, estão todos em dinamarquês. Depois apercebemos, tomamos esta conclusão, que realmente eles têm zonas, portanto, que até são zonas habitacionais. Por exemplo, imagina, tu tens uma zona habitacional que é para os moradores, mas tens lá essa placa que diz que se tu fores ali por 30 minutos, tu podes parar o carro por 30 minutos, desde que assinales no teu relógio. No carro. Por exemplo, nós em Aros, nós visitamos a cidade e depois havia uma zona mais fora, que eu queria ir ver, que era um empreendimento, uma zona habitacional muito gira, porque os prédios chama-se de iceberg, são em forma de iceberg e os prédios são mesmo assim, são mesmo engraçados. E isso foi quando fomos para cima, não sabíamos ainda deste pormenor do relógio. Então o que é que fizemos? Vimos que realmente não podíamos estacionar. O meu marido ficou no carro, eu fui ver. Depois fizemos ao contrário, eu fiquei no carro e ele foi ver. Porquê? Porque tinha essa placa, nós percebíamos perfeitamente que não podíamos parar ali, mas não tinha forma de pagar. E então, o que é que a gente pensou? Bem, isto é proibido parar, mas se nós ficarmos dentro do carro, se aparecer a polícia, pronto, ou saímos, se eles nos pedirem para sair, porque se houvesse uma máquina para pagar, nós tínhamos pago e tínhamos ido os dois, assim tivemos que ir à vez. Vocês chegaram a perceber se havia outra maneira de pagar, se quisessem? Ou seja, naqueles sítios era mesmo só 30 minutos para não moradores? Eu fiquei com a ideia que nesses sítios era só 30 minutos, mas ao mesmo tempo também senti que havia qualquer coisa que poderias talvez usar uma aplicação, só que não se percebia, lá está, por ser em dinamarquês. Portanto, se calhar, se alguém quiser alugar um carro na Dinamarca, se calhar fazer estas perguntas todas, não é? Obviamente que no sítio onde estão a alugar o carro deviam-vos ter explicado. E uma pessoa já fica a saber, olha, como é que é o estacionamento? Eu depois disse ao senhor. Pois, mas se calhar para eles, como já é tão natural, não se lembram, não é? Pode acontecer perfeitamente. Olha, eu estava aí a pensar, como é que foi mais ou menos a vossa rota? Porque vocês começaram em Copenhaga, depois foram até ao norte, mas como é que foi? Pronto, pararam, onde é que ficaram no caminho? Nós fomos assim, portanto, fomos a Copenhaga, cidade, né? E depois aproveitamos que, pronto, já que tínhamos o carro, optamos por ir ver os gigantes de carro, porque nós queríamos ter feito o percurso de bicicleta. Mas o que é que nós pensamos? Já que tínhamos o carro, vamos aproveitar o primeiro dia que temos para visitar Copenhaga no seu todo, pronto, o máximo que conseguíssemos na cidade e não sair para as redondezas, porque os gigantes lá estão na periferia. Sim. Então aproveitamos o primeiro dia para conhecer a cidade e no segundo dia é que saímos com o carro, visitamos as redondezas de Copenhaga para ir à procura dos gigantes. E daí seguimos depois então até ao norte, paramos numa cidade que é Vltavas, também tudo só por causa que eu sabia que havia uma área residencial brutal. Eu devia ser arquiteta noutra vida, talvez. E há edifícios muito bonitos, não é? Há edifícios que são incríveis. Sim. Tal e então qual. foram essa zona residencial por causa também de uma construção. Tal e qual. Paramos só aí em Vltavas por causa de uma construção, mas claro, como havia gigantes aí nas redondezas, fomos a conhecer mais, a descobrir mais alguns. E depois paramos em Roskilde, porque tínhamos, estrategicamente, por causa do gigante, para não perder o rumo, foi então Copenhaga, passamos, para lá foi sempre a subir, passamos estrategicamente em duas cidadezinhas pequeninas, uma só por causa daquela estrutura residencial em Vltavas e depois Roskilde por causa de um gigante. Mas a nossa paragem era mesmo, a nossa dormida era em Aalborg. E depois, quando vinhamos para baixo, é que paramos em Aros e Odense. Em Aros passamos o dia todo
e viemos dormir ao Odense. E depois voltamos a Copenhaga, ficamos mais um dia em Copenhaga, porque Copenhaga não se vê num dia e, portanto, ficamos mais um dia em Copenhaga. Claro que depois aí alugamos logo bicicletas. Exato. Já não questionamos. E depois só no dia a seguir é que nos fomos embora. Nós gostávamos muito de ter dormido em Aros, mas tivemos que cortar essa dormida por causa de terem-nos mudado os voos, não é? Sim. Porque nós inicialmente tínhamos posto para dormir em Copenhaga, Odense, Aros e Aalborg. Portanto, era 2 noites em cada sítio. Depois, pronto, tivemos que fazer um bocadinho ajustar. Ficamos com muita pena de não termos dormido em Aros. E passamos um dia inteiro em Aros, mas sentimos pouco. Porquê? Porque eles têm uma zona fora, que é um parque da cidade, muito, muito giro, que até tem uma reserva com bambis, e nós queríamos ter ido lá fazer, tem muitos trilhos, gostávamos de ter ido fazer uns trilhos com o miúdo para ver esses animais, só que depois já não dava, e então a única coisa que vimos nesse parque foi a casa do rei, mas foi de fora. Sim. E uma que é a Circle Bridge, ponte infinita, no fundo é The Infinity Circle Bridge. Aquilo no fundo é um círculo em madeira que está enterrado na zona balnear. No fundo, qual é o objetivo daquilo? Aquilo só está aquilo só é posto quando abre a época balnear. Depois no inverno não consegues ver essa ponte. Sim. No fundo, eles usam aquilo para andar às voltas, não sei qual é o objetivo, e para saltarem para a zona mais funda do mar. E talvez também possa ter esse objetivo dentro da ponte, né? Os miúdos nadam, não saem para a zona mais funda. Poderia ser. Sim, portanto acaba por ficar ali um bocadinho mais controlado, não é? Sim, pois, pode ter esse objetivo. Aquilo fez parte de uma exposição que houve em Aros. E acho que os residentes gostaram, aquilo era uma exposição, portanto, temporária. Acho que os residentes acharam aquele objeto de arte engraçado e depois quiseram manter para lá da exposição. E então, quando a exposição terminou, disseram que queriam que aquilo continuasse a existir. Pois. E então, todos os anos, quando a época balnear abre, eles montam essas pontes, que eu acho que há mais que uma para as diferentes zonas balneares. Outra coisa assim engraçada que também nos aconteceu foi quando a gente chegou a Aalborg, porque a gente chegou de noite. Já eram talvez quase 10 da noite e estávamos a caminho e recebemos uma mensagem do hotel a perguntar se estava tudo bem connosco. Por acaso achamos muito engraçado, porque mandaram-nos uma mensagem a perguntar se estava tudo bem connosco e se nós viéssemos de carro. E eles tinham um protocolo com um parque de estacionamento, poderíamos usufruir de 30% de desconto no parque. E então, pronto, obviamente que sim, porque nós nunca deixávamos o carro cá fora. Queríamos sempre que ficasse estacionado, até porque muitas vezes punha-se esse problema que os parques cá fora nós não sabíamos como pagar. Porque, por exemplo, em Aros não tivemos esse problema. Eles tinham parques descobertos, mas para além da placa em dinamarquês tinham a placa em inglês. E, portanto, nós conseguimos perceber e efetuar o pagamento. Mas em Odense, por exemplo, tivemos esse problema. Nós efetuamos o pagamento e não nos saiu o ticket. Mas não pagamos muito, pagamos só €1 só para experimentar, estás a perceber? Só que depois não nos saiu o ticket e nós, isto não está a funcionar. Até porque já vínhamos de Aalborg, que tínhamos feito o mesmo e tínhamos saído um talão. Optávamos sempre por parques cobertos por termos essa situação, porque pelo menos nos parques cobertos já tínhamos aquela máquina que podíamos escolher a língua, acabava por ser mais fácil. Quando estávamos a chegar em Aalborg, pus no GPS a indicação do hotel e reparamos que era numa zona em que ia dar uma estrada que não tinha saída. O GPS dizia que era ali, mas eu olhava e não via hotel nenhum, não via a fachada do hotel que tinha visto no Booking. E o hotel não existe, ele diz que é aqui. Nós estamos na zona, mas não vejo nada. Entretanto, olha, deixa estar, vou sair, pode ser que seja por dentro, não seja propriamente aqui, vou tentar entrar. E o meu marido ficou mal estacionado e eu fui espreitar. Vou andando assim nas ruazinhas, e de repente
entro numa rua, que ainda estás a ver, repleta de gente. Era uma zona de bares, toda a gente a beber, super divertidos. E eu olho para o fundo e vejo a fachada do meu hotel. E eu... Ai, que eu não vou dormir esta noite. Mas o hotel fica em plena rua de bares. Isto não vamos conseguir dormir. Olha, mas impecável. Foi o melhor hotel que nós ficamos na Dinamarca. Adorei. Adorei o hotel. Muito simples, atenção, porque nós somos muito poupadinhos naquilo que a gente pode poupar. Tanto que eu ainda não falei de restaurantes, porque os nossos restaurantes são supermercados. Pois. E então, o nosso hotel também foi o mais barato que encontramos, porque, por exemplo, o mais barato que nós encontramos na Dinamarca é 100 euros, atenção. 100 euros a noite. Isto porque nós não somos muito exigentes em termos de alojamento, mas há uma coisa que nós não prescindimos, ter casa de banho privativa, por causa do miúdo. Claro. Isto quando não tínhamos o miúdo, nós não nos importávamos de ficar num hostel com casa de banho partilhada, e muitas vezes, até chegamos às vezes a ficar em hostels em que partilhávamos também o quarto. Sim, em camaradas ou assim. Sim, não nos importávamos, principalmente se nós às vezes estávamos durante muito tempo a viajar e às vezes era só para dormir. Mas depois com o miúdo começamos a ver que uma casa de banho no quarto fazia diferença, principalmente durante a noite. E então tentamos procurar, às vezes, que seja central, principalmente às vezes quando usamos o transporte público, que seja próximo da zona da estação central, e que tenha casa de banho privativa. São assim basicamente as coisas que para nós nos fazem alguma diferença. E então o hotel, não era nada de transcendente, mas o quarto acabou por ser transcendente porque todos os outros onde nós ficamos eram mini. Sim, muito pequeninos. Sim, em Copenhague era mesmo. Tinha um slogan que era de tipo All you need to sleep. Portanto, era uma cama. Era uma cama. Mas tinha a casa de banho muito perto, estás a ver? Tu andavas assim. Era tudo. Só que nós gostamos muito deste, para já porque o quarto era gigante, era um palácio, né? E depois foi todo o staff que fez toda a diferença. Pronto, eu continuo a dizer que as pessoas é que fazem realmente as cidades e tudo, as experiências. Porque enquanto que em Copenhague é aqueles hotéis enormes que leva 10 quartos, portanto tu tens a ala A, a ala B, a ala C, aquilo é um hotel gigante e portanto se tu andaste a percorrer os corredores daquele hotel tu perdias-te. Quando ficamos na primeira noite em Copenhague ficamos na ala A, mas quando regressamos a Copenhague já ficamos na ala C do hotel. E é tudo muito mais impessoal, né? Aquilo é um entra e sai de pessoas. Em Aalborg era um hotel muito mais pequeno, muito menos quartos. A rapariga da recepção foi impecável. Eu tinha reservado, logo aqui também há uma diferença, imagina, eu reservei para Copenhague um quarto duplo e disse que o nosso filho ficava connosco e eles não nos deixaram, tive que depois cancelar a reserva e voltar a reservar para um quarto triplo, mas optamos por ficar na mesma no hotel porque ainda saía mais barato. Mas em Aalborg nós reservamos um quarto duplo e dissemos que o nosso filho ficava connosco e eles não nos cobraram mais por isso. Quando nós chegamos queríamos pagar também depois, porque esse hotel tinha pequeno almoço incluído e como nós ficamos num quarto duplo, nós éramos 3, queríamos pagar o pequeno almoço do terceiro, miúdo, sim. Né? Sim. Mas eles não cobraram. No dia seguinte, nós tínhamos ido ao supermercado, havia um supermercado perto do hotel, tínhamos ido comprar as refeições para almoçar e depois apercebemos que não tínhamos talheres, fomos ao hotel pedir uns talheres, eles foram também tipo logo, não, mas vocês podem até almoçar aqui na zona do pequeno almoço, não precisam de ir para a rua comer, sim. Nem para o quarto, podem estar à vontade. Ainda por cima a zona do pequeno almoço tinha uma área super agradável. Claro que aproveitamos logo, né? E acabamos por almoçar ali, que era muito mais agradável. Portanto, achei o pequeno almoço era uma maravilha. Tinha uns iogurtes, nem te conto, Catarina. Ainda hoje babo com aqueles iogurtes. Como a pensar nos iogurtes? Cada vez que penso naquele... Eram Skyr? Sim. Ai pá, mas feitos lá, estás a ver? Não eram de compra. Ainda hoje, quando penso em Aalborg, penso nos iogurtes. Porque eram mesmo
Mesmo Eram bons, não é? bons. E, portanto gostei, aliás, eu gostei de todas as cidades da Dinamarca, mas não sei porquê, quando às vezes faço este pensamento do qual gostei mais, vem-me sempre ao pensamento Aalborg. Talvez porque tinha tido esta experiência tão boa, esta vibração de ter visto as pessoas na rua divertidas, depois o pormenor das pessoas no hotel e mesmo quando andávamos lá, quando depois até fomos visitar mais a zona fora da cidade, porque depois nós até fomos à pontinha da Dinamarca para ir ver ali aquela zona da junção das águas, senti assim que é uma região muito bonita, muito selvagem também. Eu imagino aquilo no inverno deve ser assim mais tipo, é frio gelado. E deve ter com neve também. Eu Sim. também adoro o frio, portanto, todos esses locais assim para mim acho incrível. Eu por acaso ia-te perguntar mesmo qual é que tinha sido a tua cidade preferida, mas já respondeste assim à minha questão. Eu acho que realmente aquela zona do norte, norte. apaixonou-me, até porque eu gosto imenso de faróis, que é outra coisa que tem assim um fascínio. E essa zona, essa pontinha tem mas depois descobrimos, lá está, o nosso programa vai-se acrescentando, porque nós já não fazemos aqueles programas detalhados, como eu te disse, e à medida que vamos viajando é que depois às vezes vamos vendo, por exemplo... Descobrimos no momento, não é? Sim, aí descobrimos porquê, porque o hotel tinha uma revista do norte, ou seja, da região, e então reparamos que havia um farol que, pelos vistos, é bastante procurado, que fica também muito próximo dessa zona de Grenland, que é de Skagen, acho que é assim que se diz o nome da cidade, que é um farol que, com a erosão, estava a cair na zona da Arriba, estava muito próximo de cair já na zona da Arriba. Eles tiveram que montar uma estrutura, há coisa de talvez 5 anos, acho que foi antes da pandemia, tiveram que criar uma estrutura, um mecanismo com rodanas, não sei, eles têm lá na zona ao pé do farol, eles têm a explicação para conseguir remover o farol da zona em que estava próximo de queda para uns 300 metros fora, e então conseguiram manter o farol. Foi removido, não se partiu, não caiu. E é uma zona muito ventosa. Há quem vá para lá para ver o pôr do sol, porque a zona é muito linda, só que nós fomos ver o farol, mas parece que estás no deserto, aquilo trazes areia em todo o lado, sério? tu não consegues andar nada, tens que andar todo encapuçado, todo protegido. Por causa do vento. Por causa do vento, de todos os lados. Mas foi muito giro. E também tem o tal comboio para ir até lá. Sim, o que tinhas falado há pouco. Aqui também tem o tal comboio para ir ver o farol. Só que nós fomos a pé, o trilho é muito giro, faz perfeitamente. Não é nada cansativo, aquilo são, sei lá, com o vento, às tantas demoras mais a andar, né? Porque se tiver contra ti, pronto, mas aquilo são basicamente 25 minutos para cá e para lá, portanto... Numa hora tu fazes perfeitamente. E também é uma atração que aconselho. É muito giro, porque a zona em si é muito gira. Tem um espaço bonito. A envolvência é muito engraçada. E como nós fomos em agosto, tinha umas florzinhas, depois tinha as ovelhas no pasto. No inverno não faço ideia como é que será. Pois, sim, mas no verão pelo menos. Tu estás na costa, né? Como é que será no inverno? Será que tem neve aquela zona? Pois, não pode sei. não ter. Exato. Mas gostamos muito. Sim. Susana, há bocadinho estavas a dizer aí em relação aos restaurantes e que os vossos restaurantes eram os supermercados, mas chegaram a provar alguma coisa da Dinamarca? Chegamos no sentido que nós íamos ao supermercado e comprávamos, ou seja, eles têm aquelas refeições pré-feitas. Sim. E, portanto, nós comprávamos, que eles comem, não é? Mas não sei dizer os nomes. Era bom. Mas era assim mais à base de carne, de peixe, vegetariano, como é que era? Eles têm as duas coisas. Eles tinham as duas coisas. Nós optávamos, porque pronto, nós gostamos sempre de variar, e então se num dia comíamos carne, parecia-nos que era carne, né?
porque depois muitas vezes eles não tinham, a maior parte tinham os ingredientes nas duas línguas. Noutros dias íamos para peixe. Houve um dia que fiquei com a ideia, aliás, era quase de certeza bacalhau. Não o nosso bacalhau. Claro, ou seja, sim, bacalhau fresco. Fresco, exato. Não o nosso bacalhau seco. Assim, em termos de iguarias de doces, acho que só mesmo aquele iogurte maravilhoso, né? Que não é um doce. Sim. Mas assim, de iguarias, acho que não chega. Comíamos um gelado maravilhoso em Copenhaga, que também tive uma situação muito engraçada. Passamos a Niven, porque no segundo dia resolvemos passar outra vez pela zona do Porto, que é realmente muito bonita. E então voltamos a fazer esse passeio pela Niven, porque depois queríamos ir à zona de, que não sei se já ouviste falar, às tantas sim, porque é muito conhecida, a zona de Cristiana. Sim. É uma zona um bocado fechada, né? Ou seja, quase que são outro país dentro de Copenhaga. E nós tinha lá a gente só quis ir lá porque tem lá um gigante, que é o George. Eles têm nomes. Sim, cada gigante tem um nome. Tem, porque aquilo depois é giro, porque depois tu, em Odense, portanto, tem um que é o Hans, que é, porque lá está, é a terra do Hans Christian Andersen. Exato. Então é o Hans que tem uma casinha e tu podes entrar na casinha do Hans e ele deixa de cozinhar, tem lá as pecinhas todas para tu cozinhar. E então nós queríamos ir ver o George e passamos na Niven, estávamos a passar uma ponte que eles têm lá perto e o nosso filhote diz que, ai mãe, está ali uma casinha de gelados. Pronto, ok. Então vamos lá. Vamos comprar o gelado, eram os gelados feitos naturais, de fruta, tinham um aspecto delicioso. Compramos um para cada um, vínhamos a sair... aliás, ainda antes, paramos as bicicletas, nós tínhamos este ritual, paramos as bicicletas, trancamos as bicicletas, pegamos na mochila, saímos, fomos, era sempre este ritual, portanto. Parar a bicicleta, na zona de bicicletas, trancar as bicicletas, pegar nas mochilas que estão à frente no cesto e ir passear. E aqui não foi diferente, fizemos exatamente a mesma coisa. Compramos os gelados, vinhamos a sair da gelataria, os gelados eram uma maravilha mesmo, deliciosos. E sentamos ali onde havia uns trampolins. Porquê? Porque a ideia já era, tipo, comer o gelado para depois o miúdo poder ir descarregar saltar energias, um bocadinho. né? Pronto. E paramos ali, estávamos super descontraídos. De repente eu tipo, olha, tu guardaste o meu telemóvel. E o meu marido, não guardei. Não, estás a gozar comigo, não é? Tu guardaste o meu telemóvel. Porque o meu telemóvel ia à frente na cestinha porque nós tínhamos posto o GPS. O GPS, sim. E ele, não guardei. Não, a sério, estás a brincar. Não, amor, estou-te a dizer a sério, não guardei o telemóvel. Então onde é que está o meu telemóvel? E ele, ai amor, eu deixei na cestinha da bicicleta. E eu, já não está na cestinha da bicicleta a esta hora, né? Vou a correr para a bicicleta, tipo, chego lá, estava o telemóvel na cestinha da bicicleta. E eu tipo, ok, estou na Dinamarca. Depois ficou lá, não é? Não era de outra pessoa, deixaram-no lá. Claro. Opa, não é meu, não vou tirar, pronto. Mas eu não queria acreditar. Juro-te, não... Sim. Porque eu tinha... No fundo, Sim, nós temos a nossa vida, não é? Sim, claro. Eu só pensava, já vou conseguir fazer o check-in. Como é que eu faço o check-in do voo? Pô, na pior das hipóteses havia no check-in no aeroporto, não é? Mas sim. Mas, sabes, mas o claro, bloqueio, na altura... O bloqueio. Exato. Parecia que já não... Tinhas perdido tudo. A vida está toda ali, já não se consegue fazer mais nada. Mas estava lá, ainda bem. Olha, Susana, só assim para terminarmos, a nível dos gigantes, portanto, estavas a dizer há pouco que eles têm posições diferentes e estão a fazer coisas diferentes. Consegues dizer assim algumas coisas que eles estão a fazer? Já falaste nesse da cana que tem corda para saltarmos, temos a casinha, que outros é que existem? Depois tens o Will, que fica numa colina, então chama-se, se não me engano, acho que chama-se Iltroptron, que fica numa colina e então ele tem a mão assim estendida para a frente para tu subires pela mão. Isto no fundo é muito destinado a crianças, portanto eles incentivam que as crianças trepem, né? Portanto a ideia é que tu subas, arranje alguma forma de subir pelo gigante, seja pelas pernas, seja por onde quiseres, e subas até à mão e fiques sentado na mão dele. E foi o que nós fizemos, portanto nós ficamos
Nós até temos uma fotografia em que estamos os dois sentados na mão. Depois há um que está a dormir. Então ele está a dormir, mas está a dormir de boca aberta. Para tu entrares lá para dentro. Ai, incrível! Depois temos um que está assim todo a contemplar a natureza, está deitado, mas está todo esticado, de pernas e braços, para tu, de alguma forma, subires para cima dele e quase que fazeres aquele jogo de equilíbrio, não é? Há um muito engraçado que o meu filho adorou. Ele adorou o da casinha. Ele no fim diz: mãe, quais são os teus preferidos? E eu não podia dizer os que ele tinha gostado, porque isto aqui não é assim. Se ele gostou, os pais já não podem gostar. Ele disse logo: eu sou o primeiro a dizer, mãe. Ele até nem diz mãe, ele diz menina mãe. Eu sou a menina mãe. Eu sou o primeiro a dizer menina mãe. Então era o da casinha, ele adorou o da casinha, porque lá está, tu podias entrar na casinha. Depois há um muito giro que está em cima de um carro, mas um carro verdadeiro, e está a descer por uma colina também. E então ele está em cima do carro e está assim com ar assustado, tipo E ele adorou, tipo, como é que o gigante foi parar aqui em cima do carro, mamãe? E eu, filho, pois o artista pôs, mãe, mas isto é muito difícil, não consigo imaginar. Pois ele adora arquitetar na cabeça dele a cena de como é que será aquilo, né? Como é que ele fez o processo da montagem. E gostamos muito, e ele depois gostou muito desse da mão também, achou muito, muito giro. Eu gostei também desses, mas adorei o da cana, achei o máximo. Gostei de um que também é muito giro, que também fica na zona de Copenhaga, que está numa zona de um lago. Aliás, gostei de dois, que estão também em duas zonas de lagos diferentes. Este está num lago e tem uma mão estendida, que é a ponte. Ou seja, tu para passares para a outra, aquilo é uma língua estreita, e então ele fez uma ponte de braço que permite-te passar para o pé do gigante. Outro lado, giro. Pronto. E depois gostei muito do Tilde, que é o meu preferido, o Tilde, que é muito fofinho, que está na floresta, está assim agarrado a uma árvore, está escondido, como a convidar, queres brincar às escondidas. Achei tão fofinho. Só que ele está, portanto, perto de um lago e convida-te a atravessar para a outra margem, para ires ver o outro gigante. Só que para atravessares a outra margem tens que ter amigos. Porquê? Porque tens aquelas barqueiras em que tens que puxar por uma corda. Sim. Pronto, se tu não tiveres amigos, não consegues passar para a outra margem, porque a margem é bastante larga. E então estava lá uma rapariga que tinha ido ver, mas ela estava à espera que a gente decidisse, a ver se ela estava a ver se a gente depois ia atravessar ou não. E assim que viu que nós íamos atravessar, perguntou se ela podia ir connosco lá está, no barco, não é bem um barco, aquilo é uma jangada em que tens as cordas, né? Não sei muito, aquilo tem um nome. E então, porquê? Porque temos que puxar, e temos que puxar ao mesmo ritmo para conseguirmos passar por outro lado. Pois. Então aquilo exige um esforço, mas o filho demitiu-se do esforço e vá, vocês conseguem, força, eu estou aqui, muita força. Estava a dar apoio moral, que também é importante. Exatamente. Estava ali a confiar em vocês. Outra das coisas que gostamos mesmo da Dinamarca foi realmente os espaços que eles têm para as crianças. E o facto de eles terem esta cultura de deixarem as crianças explorarem. Nós víamos às vezes bebés de 1 ano e meio, 2, e estavam ali na zona mais apropriada para eles, entre aspas, né? E as crianças caíam e os pais não iam logo estás bem, a magoar. Não, aliás, até vimos uma criança em que o pai foi ajudá-lo e ele ficou chateado. Eu consigo. Sim, é uma atitude diferente, não é? Em relação à forma como se trata os miúdos. Achei muito giro. É um país que aconselho e que eu estou sempre a dizer no sentido de não fiquem só por Copenhaga. Porque há muito esta coisa, Dinamarca, vou a Copenhaga, vê-se em 3 dias
E pronto, e já pus lá a bolinha que está visto. Não, Copenhaga também não se vê em 3 dias, foi a conclusão que nós chegamos, porque é uma cidade bastante grande e que realmente o facto de teres bicicleta ajuda bastante porque dá-te outra liberdade, não é? Nós alugamos a nossa bicicleta por 15 euros o dia, mas optamos por alugar no hotel e por isso é que tu tens a opção, às tantas mais barata, naquelas bicicletas que eles têm nas cidades em que tens a aplicação. Só que nós queríamos ter esta liberdade de sair e entrar no hotel logo com a bicicleta e, portanto, optamos por alugar no hotel. E dá-te esta liberdade de ires aos sítios e ires às redondezas, porque depois as redondezas de Copenhaga são muito bonitas, eles têm muitos parques. Há outra coisa muito importante, os cemitérios deles são brutais. A sério, eu fiquei mesmo cheia de inveja. Nós estávamos foi em Aalborg. Nós estávamos, já tínhamos andado bastante, estávamos um bocado cansados, vimos um parque maravilhoso. Decidimos ir ao parque. O meu filhote, entretanto, senta-se e nós estávamos todos, porque sentou-se para ali e estávamos super descontraídos e eu de repente olho assim e digo assim ao meu marido, mas ele está sentado numa campa. Nós estamos num cemitério. Não se tinham apercebido que era um cemitério. Isto é tão lindo! Ai, pá, quero! Muito giro. Porque, ai, que engraçado. Porque lá está, é tão harmonioso, é tão... Sabes, não tem um ar carregado, tu sentes-te bem, eles vão para lá passear, aquilo está enquadrado na cidade, aquilo não tem paredes, aquilo não está fechado, portanto tu entras e sais e não te apercebes. Aquilo é o teu caminho, por exemplo, para ires para o trabalho. E vais visitar os teus mortos e vives com eles. E eu acho que isso acaba por ser um bocado libertador. Não sentes aquele não sei, aqui nós sentimos aquele peso, não é? Aquele peso, sim, aquela carga carga negativa. E em Copenhaga não tivemos a oportunidade de ir visitar o de Copenhaga, porque também dizem que é muito giro. Depois fiquei a saber mais tarde que realmente era muito giro. E é onde está o Hans Christian Andersen. Sim. Tem lá umas árvores, que eu também sou apaixonadíssima por árvores, e tem lá umas árvores enormes, maravilhosas, mas pronto, lá está, não dá para ver tudo. Dá para ver tudo, porque outra das coisas que eu também gosto muito de ver são bibliotecas, e então pronto, também acabamos às vezes por apontar, há coisas que não se pode mesmo perder e outras coisas que ficam, mas se não virmos, olha, pronto, fica para uma outra oportunidade. Sim, é questão das prioridades, não é? Nós, é muito complicado conhecermos uma cidade em 2 dias, seja ela qual for, e obviamente... Era como estavas a dizer há pouco, ir a Copenhaga não é conhecer a Dinamarca, é conhecer Copenhaga e conhecer mal, porque 2 dias ou 3 não são suficientes. Acho que isso é muito importante. Susana, gostei imenso de falar contigo. Eu também gostei muito, espero não ter-me excedido no tempo. Não, está ótimo. Assim, só para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? No Instagram, essencialmente, a Tons de Azul. Realmente o blog é tonsdeazul.blogspot.com, mas não está ativo. Mesmo assim eu vou deixar os links todos na descrição, para quem quiser ir lá espreitar. Muito obrigada, Susana. Olha, eu é que agradeço, Catarina, por este bocadinho. Foi muito bom recordar a viagem. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida e quiserem saber o nome do hotel onde eu fiquei em Aalborg, podem sempre me contactar, que estou sempre assim aberta para responder. Disponível a responder. Não faço disso segredo. Claro. Tá bom? Obrigada, Susana. Obrigada, Catarina. Um beijinho. Até uma próxima. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Susana e que tenhas ficado com vontade de ir à Dinamarca para conhecer estes gigantes de madeira. Até ao próximo episódio e boas aventuras!